Então, pessoal, boa noite. Para fechar com chave de ouro esse compilado de seminários que a gente está tendo, o nosso grupo vai falar sobre Piaget e a sua teoria da psicogenética. Gente, na hora que eu começo a gravar, o moço liga o negócio que faz o. Enfim, Piaget viveu de 1896 a 1980 e ele foi psicólogo, foi biólogo, foi epistemólogo. E daí a gente já tira o tanto de conteúdo que ele produziu e conteúdos relevantes e que são relevantes até hoje, que a gente se apropria, vamos assim dizer, até hoje. Eu, particularmente, senti uma certa dificuldade ao começar a estudar a teoria de Piaget, porque em alguns momentos parecia que eu estava estudando sobre Freud, quando ele chega lá com os conceitos de objeto ou falando de imagens mentais. E, assim, é um assunto um pouco complexo de assimilar, usando aqui um conceito dele, mas que no fim de tudo deu relativamente certo. E Piaget acreditava que o conhecimento é gerado a partir de uma interação do sujeito com o seu meio. E ele buscou compreender, através dos seus estudos, como que esse conhecimento é construído ao longo da vida do sujeito. E como as crianças são os indivíduos que mais constroem conhecimento, é a faixa etária que mais constrói conhecimento, ele focou seus estudos principalmente nas crianças, mas em busca de obter respostas para o ser humano no geral. E aí ele queria entender como que o ser humano passa de um conhecimento X para um conhecimento Y. E através dos seus estudos ele foi aprofundando cada vez mais nessas descobertas. E para Piaget, a inteligência é uma organização. E o crescimento da inteligência não se dá tanto por acúmulos de conhecimento, mas principalmente sobre uma reorganização desses conhecimentos, que vai acontecer pelo processo de acomodação e assimilação, que vai ser explicado mais na frente. E para explicar esse processo de construção de conhecimento, ele traz o conceito de equilibração majorante. Esse conceito é um dos primeiros que ele traz e, salvo engano, um dos principais que ele traz, porque é a partir dele que vai ser montada toda a base do resto de sua teoria. Porque para Piaget, o ser humano constrói conhecimento através de processos de equilíbrio e desequilíbrios. Como é que isso ocorre? O sujeito, quando entra em contato com um novo objeto ou com uma nova fonte de conhecimento, ele entra em desequilíbrio, ele entra em conflito, porque é um objeto que ele não conhece, é algo que não é do meio dele, vamos assim dizer. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Nós, alunos de psicologia, leigos, vamos supor que a gente nunca entrou em contato com estudos de Freud. E aí a gente chega no terceiro período e joga um Freud na nossa cara e a gente vai ter que lidar com isso. E a gente, quando é pego na primeira vez assim com estudos de Freud, alguma teoria dele, é um susto. A gente entra em conflito, a gente entra em desequilíbrio, porque é uma informação nova. E uma informação nova e complicada. E aí Piaget vem falar que a gente pode ir para dois caminhos. Ou o processo de negação, ou o processo de resolução de problemas. Então, se a gente nega essa informação, não vai ocorrer o processo de equilibração majorante que Piaget fala e que é importante para poder ocorrer todo o processo de construção de conhecimento. Se a gente negar, a gente vai ficar em conflito para sempre e não vai passar de nível, vamos assim dizer. Então, o ideal é que a gente pegue essa informação e acomode ela, que são processos que vai ser explicados mais na frente. Só que é um certo trabalho pegar algo e acomodar. É mais fácil negar, claramente, mas Piaget fala que não é o ideal. O ideal é a gente bater de frente e resolver o problema, e encarar ele e assimilar, vamos assim dizer.
Então, o processo de agregar conhecimento vai se desenrolar principalmente por meio dessa equilibração, que Piaget fala que é dinâmica. Equilíbrios e desequilíbrios, e a gente vai estar sempre assim, nesse meio termo. Não tem uma coisa estável, a gente vai estar sempre assim. E ele traz outros conceitos que as meninas vão explicar depois.